Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Daniele Furtado, integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus. Estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês a respeito do livro de Romanos. Estamos aí no capítulo 13. Eu vou orar com os irmãos, agradecendo a oportunidade, amém? Depois vou colocar aqui as minhas colaborações a respeito daquilo que eu consegui extrair dessa leitura, que é muito gostosa, esse capítulo 13, né? Nós, do Ministério Tropa de Elite de Jesus, nos reunimos através da plataforma Zoom. De segunda a quinta-feira, nós temos reuniões para os homens, para as crianças, para os jovens, para as mulheres. Temos reuniões de oração e intercessão também. Se você deseja conhecer, fazer parte do nosso trabalho, saber como é o funcionamento do nosso ministério, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês conosco. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado sejas tu, Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, através das Escrituras Sagradas, Pai, de estar aqui, Senhor, colaborando, Senhor, com os irmãos, Pai, através das Escrituras, entregando, Senhor, aquilo que o Senhor, através do Santo Espírito, nos ensina, nos revela através das Escrituras, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo nosso ministério, Senhor, que é comprometido com a verdade. Senhor, eu te louvo, Pai, pelo braço ministerial do Efatá, Senhor, do Techuvá, Senhor, que trabalhamos com o ensino, Pai. Obrigada, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que este vídeo possa edificar, Senhor, trazer clareza, Senhor, direção, entendimento, Senhor, a sua maneira, Pai, para todos aqueles que forem assistir, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Então, o capítulo 13 de Romanos é um capítulo curto, que tem 14 versículos, mas de fácil entendimento e que nos traz aí o senso de humildade, andar em amor, não sermos rebeldes. Nos ensina também que as autoridades, elas são estabelecidas por Deus. Então, vamos ver aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 até o 7º versículo, o apóstolo Paulo ele fala que todas as autoridades são estabelecidas por Deus. E quando alguém se rebela contra alguma autoridade, está indo contra a vontade de Deus, está se rebelando contra Deus, porque é o Senhor que permite e institui as autoridades. Então devemos cuidar para não desrespeitar a vontade do Senhor quando nós vamos aí entramos numa direção de rebelião em relação às autoridades instituídas na nossa vida. Nós não devemos temer os governantes. A palavra nos ensina que os que são maldosos, os que andam em práticas más, que fazem coisas erradas, ilícitas, essas pessoas sim devem temer a justiça, porque as autoridades virão com correção. Também a palavra fala nesses primeiros versículos que a autoridade ela é uma posição. E esta posição, esse nível, né, de autoridade, de estar numa posição de poder, de justiça, vem para ser serva do bem. Ou seja, a autoridade ela não faz justiça para quem caminha no bem. Quem caminha no bem, em boas práticas de conduta moral, né, de comportamentos que não vão contra a justiça, não devem temer as autoridades, mas somente aqueles que fazem o mal. Se submeter às autoridades instituídas por Deus é uma questão de consciência e não de medo. Né? Quando nós temos consciência dos nossos bons caminhos, dos nossos comportamentos, nós não devemos ter medo. Né? Porque nós somos conscientes e fazemos aquilo que é bom, aquilo que é justo. Também em Romanos, no versículo 6, fala para nós que nós pagamos impostos, tributos às autoridades de governo, né? Porque essas autoridades, o governo, ele está a serviço de Deus e a serviço do povo. Naquela época, os pagamentos de impostos e de tributos, eles eram usados para pagar salários dos governantes, para obras, para construir estradas, mas infelizmente também, como nós vemos aí diariamente muitas situações de corrupção no tempo atual, muitos que são maus, que fazem aquilo que é errado, usam muitas vezes o dinheiro dos impostos, dos tributos, para desviar e para se enriquecer, né? Então, isso é algo errado, isso já acontecia naquela época e, infelizmente, também acontece nos dias de hoje.
No versículo 7, nós vemos também dessa leitura do capítulo 13 de Romanos, que nós devemos sim dar às autoridades aquilo que lhe é devido, seja honra, seja respeito, seja tributos. No versículo 8 também fala que nós devemos ser honestos, amar uns aos outros. Quando nós amamos alguém, quando nós temos a decisão de amar as pessoas ao nosso redor, amar o nosso próximo, nós teremos práticas efetivas de amor, né? Ou seja, nós não vamos querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós, como a cobiça, furto, morte, adultério. O amor, ele é bondoso, o amor, ele cumpre a lei. No versículo 11 do capítulo 13 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos chama a despertar do sono, buscar compreender o tempo que nós estamos vivendo. E isso é algo muito atual. Porque quantos ainda estão dormindo, ainda não despertaram, não estão entendendo o tempo que se estão vivendo? E o apóstolo Paulo, ele nos chama a sair, né, desse sono e entender que a salvação está próxima. E eu entendo que sair desse sono é esse acordar, é sair das trevas, sair da escuridão, sair da passividade, do pecado. E no versículo 13, o apóstolo Paulo, ele cita algumas práticas, algumas situações que são obras das trevas, né? Como bebedeira, orgia, imoralidade sexual, a inveja, a desavença. Tais obras não vêm de Deus. Essas obras não contêm a luz de Cristo, o amor de Cristo. E no versículo 14, o apóstolo Paulo, então, ele também nos ensina para nós não ficarmos pensando, articulando como fazer as obras da carne. Então, eu entendo aí que o apóstolo Paulo está nos instruindo a renovação dos nossos pensamentos, para não ficarmos pensando de que maneira nós vamos suprir as nossas necessidades carnais. Precisamos nos voltar e andar numa conduta que vem do Espírito. Esse capítulo é um capítulo, assim, claro, transparente, e nos remete, então, a um caminho de obediência, humildade com as autoridades, dar aquilo que é devido, sermos honestos e andar numa conduta de amor, né? Porque quando nós amamos e decidimos amar o próximo, nós não vamos fazer aquilo que nós também não desejamos para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esse capítulo, glória a Deus por poder ter a oportunidade de trazer para vocês através do vídeo aquilo que o Senhor traz, né, através das Escrituras Sagradas, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, a atenção de vocês, e que esse vídeo, essas palavras, elas possam trazer edificação para vocês acerca daquilo que está na Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.